Vamos fazer uma revisão geral de tudo que a gente aprendeu até agora. Os hidrocarbonetos, eles são compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Nós temos vários tipos de hidrocarbonetos. O mais simples, que a gente estuda inicialmente, são os alcanos. Alcano é um tipo de hidrocarboneto que possui apenas ligações simples. Na nomenclatura, nós temos prefixo, o infixo e o sufixo. No caso dos alcanos, o infixo, que é a palavrinha que fica no meio, vai ser sempre o -an. Na nossa cadeia, para dar a nomenclatura, para dizer a nomenclatura de uma estrutura, nós temos que escolher primeiramente a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência possível de carbonos. Não obrigatoriamente ela vai aparecer retinha. Ela pode dobrar, subir, descer. De qualquer maneira, ela precisa ser a maior sequência possível de carbonos. E se a gente tiver uma cadeia ramificada, ela vai ter ramificações. Essas ramificações, elas vão ficar presas na cadeia principal, através dessa ligaçãozinha aqui, que a gente chama de valência livre, que a gente também pode considerar como se fosse uns ganchinhos que prendem a ramificação na cadeia principal. Sendo assim, podemos considerar a ramificação como sendo um pedaço extra de uma cadeia carbônica. Mas se a cadeia não tiver esse pedaço extra, se a cadeia não tiver ramificação, ela é chamada de cadeia normal. Mas, se ela tiver ramificação, ela é chamada de cadeia ramificada. E as ramificações, elas precisam ter essa valência livre, que é esse ganchinho aqui, que vai ligar a ramificação, ligar na cadeia principal. Vamos recapitular as ramificações que a gente precisa conhecer, que a gente precisa dominar. Todas as ramificações vão terminar com -io. A mais comum é o metil. O metil, ele só tem um carbono e tem essa valência livre aqui, esse tracinho que é como se fosse o ganchinho que vai ficar preso, que você vai poder prender a ramificação na cadeia principal. Então, todas as ramificações precisam dessa valência livre, que é esse tracinho aqui, esse ganchinho. Temos também o etil, que possui 2 carbonos e tem a valência livre, a ligação, o ganchinho para você poder prender na cadeia principal. Temos o propil, 3 carbonos, com a valência livre, o isopropil. Isopropil, o nome é chamado assim porque ele tem essas 2 pontas de CH3, são 2 pontas iguais de CH3, ao contrário do propil, que só tem uma ponta. Lembrando que tanto o propil, quanto o isopropil, quanto as outras ramificações, elas são completamente flexíveis, então não é obrigada ela vir desse jeito, ela pode vir de outra maneira, ela pode aparecer de outra maneira. Temos aqui o butil, 4 carbonos, a valência livre, você vai usar essa valência para ligar a ramificação na cadeia principal. Temos o sec-butil, com essa ligação aqui no segundo carbono, que é o carbono secundário, então não confunda butil com sec-butil. O butil tem a valência livre no primeiro carbono, já o sec-butil tem a valência livre no segundo carbono, carbono secundário. Temos o isobutil. O isobutil, ele tem essa valência livre bem aqui no primeiro carbono, mas ele tem 2 pontas de CH3, 2 pontas iguais de CH3, coisa que só o isobutil tem. Mas o isobutil é muito parecido com o isopropil. Qual é a diferença? A diferença é que o isopropil tem 3 carbonos e o isobutil tem 4 carbonos, por isso que ele é um but. Já o tercibutil, ele tem 3 pontas de CH3, mas ele é chamado de tercibutil porque nós temos aí a valência livre no carbono terciário, que é esse carbono do meio.
Você consegue diferenciar as ramificações? Então, me diga, que ramificação é essa? Ela tem a valência livre no primeiro carbono e possui 3 carbonos. Esse daqui é o propil. E essa outra ramificação? Ela também possui 3 carbonos, porém, a valência livre está no carbono do meio. Se a gente comparar com o propil, a valência livre está no primeiro carbono. Já essa estrutura aqui possui a valência livre no carbono do meio, que é esse tracinho aqui, que é esse ganchinho. Lembrando que valência livre é esse tracinho aqui, que não está se ligando a ninguém, por enquanto. Porque depois a gente pega a ramificação e encaixa na cadeia principal. E essa daqui é a ramificação chamada de isopropil, porque tem 2 pontas iguais de CH3, como se fossem 2 perninhas de CH3. E o nome é iso, porque são 2 pontas iguais. Que ramificação é essa? Também é um isopropil. São 2 pontas de CH3, o ganchinho, a valência livre está no carbono do meio. Se a gente comparar esse isopropil com esse outro isopropil, a diferença é que as 2 pontas de CH3 aqui estão mais abertas, mas é o mesmo, a mesma coisa. Que ramificação é essa? Possui 4 carbonos, é um but, a valência livre, o ganchinho, está no primeiro carbono. No caso, é o butil. E essa outra ramificação? Também possui 4 carbonos, porém o ganchinho, a valência livre, esse tracinho aqui, está no carbono secundário, segundo carbono. Então, eu digo que isso aqui é o sec-butil. Veja que o sec-butil é muito parecido com o butil. Qual a diferença? A posição desse tracinho aqui, que no caso do butil, o tracinho fica no primeiro carbono. Já o sec-butil, o tracinho fica no segundo carbono, que é o carbono secundário. Que ramificação é essa? São 4 carbonos. Possui 2 pontas iguais de CH3. Então, aqui a gente tem o isobutil. E essa outra estrutura também é o isobutil. São 2 pontas iguais de CH3. Então, essas ramificações, elas podem aparecer de várias maneiras. Veja que o ganchinho, a valência livre, está no primeiro carbono. Porém, ao contrário do butil, que só tem uma ponta de CH3, o isobutil tem 2 pontas de CH3. E esse aqui, quem é? Ele tem 3 pontas de CH3. E o ganchinho, a valência livre, esse tracinho aqui está no carbono terciário. Então, no caso, é o tesse-butil, ok? Bom, gente, acabamos de estudar os alcanos, que são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples. Portanto, nós usamos o infixo -an. Na próxima aula, estudaremos os alcenos e os alcinos. Alceno possui ligação dupla e alcino possui ligação tripla. Mas antes da gente começar o estudo dos alcenos e alcinos, eu vou passar mais uma atividade para vocês, combinado?